cansei de ver as pessoas se desesperando só de pensar numa alimentação sem ingredientes de origem animal. Elas acham que é impossível substituir. Mas você sabia que existem 80 mil espécies de plantas comestíveis? Pois é, o meu nome é Mariana Rios, eu sou nutricionista, ex-atleta de fisiculturismo e vegana há 6 anos. E esse é o Veg Chef, o reality show que vai unir 3 pessoas que não são cozinheiras profissionais, não são veganas, para mostrar que na prática é possível ter autonomia e se alimentar bem sem ter que recorrer a nenhum ingrediente de origem animal. Bem-vindos à mansão Veg Chef. Aqui você vai passar por uma transformação. A nutricionista e chefe Mariana Rios vai ser a mentora de vocês durante essa jornada. Eu precisava fazer alguma coisa. Foi aí que eu desenvolvi o meu próprio método. Vem comigo que eu vou compartilhar tudo com você, aqui no Veg Chef. O que temos em comum? Todos nós queremos melhorar a alimentação, não é mesmo? E aqui vocês vão passar por um desafio gastronômico pesado, hein? Todos vocês vieram aqui buscando uma transformação, né, aprendizado, mas vocês não sabiam que uma pessoa vai ganhar o Veg Chef. Contaremos com 3 votos para decidir a performance de cada competidor. O voto popular, que será feito em tempo real através do Instagram, o voto da jurada Mariana Rios e do convidado especial que vai participar da prova. Estão preparados? Aqui não tem moleza, não. Os desafios representam as maiores dificuldades que as pessoas costumam ter ao aderirem a uma alimentação vegetariana. Vocês passarão por uma triagem antes dos desafios começarem. Bem-vindos, Bruno Cossalter, Clariana Frois e Moreira Júnior. Hoje sou um para-atleta de fisiculturismo adaptado para cadeira de rodas, mas tem uma história por trás disso aí bastante interessante, cheia de detalhes, de pormenores. Imagina uma pessoa que era totalmente travada, tímida, não conseguia conversar com as pessoas. Eu até meus 24 anos de idade eu era esse cara. E aí quando eu conheci a hipnose, eu comecei a entender como que tudo está na nossa mente. Nossos bloqueios, os nossos comportamentos, assim como os nossos resultados. Sou teropolitana, baiana, cantora, sou artista, sou tantas coisas. Na verdade, gosto de me aventurar em várias coisas para experienciar mesmo a vida. E essa aqui vai ser mais uma experiência. Além da transformação e da experiência gastronômica que os participantes irão ganhar, o grande campeão ou campeã irá ter sua cozinha equipada pela Reuschen, receberá o título de primeiro campeão Veg Chef e levará um troféu para casa. Então, como em qualquer competição, você tem realmente que dar o teu melhor, dar o teu 100%. Então, realmente, eu acredito que eu mereço esse prêmio. É uma questão, assim, que eu vou deixar para o destino mesmo, até porque nem eu sei o que vai ser de mim. Como eu pretendo me doar ao máximo a tudo que for vivido aqui, então eu me considero sim que eu sou merecedor também do prêmio. Também preparamos uma surpresa especial que será revelada no último episódio do reality show. Eu não sei o que vai se passar, eu tô tipo assim, onde estou, o que estou fazendo, mas eu vou tentar reagir da melhor forma possível. Minha expectativa é totalmente a título de instrução, realmente. Eu quero aproveitar o máximo possível isso aqui. Eu quero vivenciar isso. Eu quero viver a realidade que a Mariana está proporcionando aqui para todo mundo. Boa evolução, quer dizer, boa diversão. Primeiro desafio Veg Chef. Boa sorte! Hoje eu vou testar a criatividade dos nossos participantes. Eles vão ter que usar ingredientes comuns, como se eles tivessem acabado de abrir a geladeira de casa e se virar com o que tem lá dentro. E aí, será que vai dar certo? Preparados? Sim, com Então certeza. vamos lá, vamos fazer um prato criativo. Podem levantar a caixa. Vocês têm exatamente 30 minutos para fazer um prato. O que é isso aqui, velho? Peraí, Mari, 30 minutos? Tem a cuscuzeira aqui, não? Isso aqui pode usar? A gente pode usar outra panela? Eles têm tudo para fazer um prato extraordinário. Ou pode virar uma gororoba nada atrativa. Vamos ver no que vai dar. Vocês podem utilizar tudo que está à disposição de vocês. E caso vocês queiram sair da caixinha e fazer algo diferente, vocês têm
A mesa de trás à disposição também. Mas com o que tá na bancada, dá pra fazer um prato super criativo. Alguém pode me falar o que é isso? Quando você souber, você Eu acho que é tofu. Nessa primeira etapa, eu vou me comunicar o mínimo possível com eles. Eu sei que vai ser muito difícil, mas eu preciso observar como eles vão lidar com os ingredientes. Vou ficar de olho. Vamos ver que negócio é esse. Ô, gente, me ajuda. Nada, tem gosto de nada. Pra mim essa prova foi bem tranquila até. Quando eu abri a caixa, vários ingredientes eram bem comuns pra mim, né? O único que me assustou um pouco era o tofu. Claro, canta pra nós aí. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Muito boa, muito bom. Eu não sabia que ia ser tão desafiador, mas tão divertido. Velho, eu nunca tratei uma abobrinha real. Qual a sua ideia de prato? Eu quero fazer um macarrão, amiga, de abobrinha. Boa ideia. Tem aquele nervosismo, né, da estreia, de ser a primeira prova, da gente estar ainda meio, eu que sou atleta, aquele friozinho na barriga da estreia da competição, até a hora da gente começar a competir mesmo, mas quando a gente começa, aí esse friozinho se transformou em concentração. E você, Moreira, o que tá fazendo aí? Eu tô aqui fazendo... Eu vou descobrir quando terminar. Né? Eu tenho que dar um nome, tem que criar agora, tá? 2 segundos pra pensar, vai. Cria o nome do prato. Ai, não é isso que eu quero. Original. Mistura do Moreira. E aí eu pensei, cara, se eu fizer alguma coisa com o tofu, eu posso ter, sei lá, alguma vantagem, ou de repente eu posso chamar mais a atenção da Mariana. E aí, Bruno, tá fazendo o quê? Eu tô inventando como se fosse um yakisoba, só que sem macarrão. Eu vou tentar dar algum gosto para esse tofu. Uma coisa, assim, tão nova pra mim, mas eu tô amando. E é muito louco isso que antes eu fazia miojo e pipoca e hoje eu tô conseguindo misturar, conseguindo as texturas, muitos sabores ali, já tô reconhecendo muitos temperos que antes eu nem tinha ideia do que era. Minha expectativa é que eles explorassem ao máximo os ingredientes que estavam à disposição. Fizessem uma comida gostosa, com sabor de comida caseira e, claro, pratos bonitos. Afinal, começamos a comer com os olhos. E não existe certo ou errado, existe fazer o melhor com o que temos na mão. Eu quero mostrar pra você que dá pra pensar fora da caixa. Então, vou fazer um prato delicioso, rápido, prático e super saudável. Então, uma coisa muito importante antes de você começar é o planejamento. Você tem que olhar pra todos os ingredientes e pensar qual vai demorar mais, qual vai demorar menos. Então, eu vou dar prioridade pra começar aqueles que demoram mais. Enquanto eles estão aqui sendo preparados, eu vou trabalhando com aqueles que vão ficar por último. Então, primeiro, eu vou cortar aqui a parte que a gente não vai utilizar. Então, enquanto ela ferve, eu vou ficar aqui com a minha atenção nisso, nos cortes dos vegetais, e eu vou ficar sempre de olho, mas nunca executando uma função aqui e olhando pra lá. Olha assim, ó. Nossa, eu tô me tremendo. Sentir o cheirinho. Tá bom o cheiro, hein? Eu tô meio enrolado. Interessante. Então, toda vez que você for cortar, é legal que você apoie a ponta da faca aqui e você utilize essa parte dos seus dedos como uma referência. Então, você vai encostar aqui para que ela nunca chegue na sua pontinha do dedo e nunca te corte. Então, você pode fazer assim. Agora que eu percebi que o azeite já esquentou, eu vou colocar o alho para dar uma dourada. Sempre espátula de silicone para não arranhar a panela. Pimentão. Essa lentilha, que é um pouco diferente, ela é bem proteica, não é aquela lentilha convencional que a gente encontra, mas pode ser qualquer uma, tá? Qualquer leguminosa que você quiser. Vou colocar um pouquinho de sal nessa água. A lentilha cozinha muito rápido, pelo menos essa daqui, então eu já vou colocar e vou ficar ligada aqui no tempo. Espero que o gosto esteja tão bom quanto a cara, hein? Porque muitas cores. Socorro. Então, peguei 3 temperos aqui. A cúrcuma, que eu vou dar uma dica pra vocês. Não sei se vocês sabem, mas a cúrcuma, ela é assim, como o gengibre. Vou partir aqui pra vocês darem uma olhada. Só que laranja tem um cheiro muito forte, muito gostoso. Um pouquinho de páprica. E um pouquinho de orégano.
Vou colocar um pouquinho de sal nele também. Vou transferir aqui para essa tigelinha. A primeira parte do prato já tá pronta. Eu vou cortar um pouco o brócolis, mas eu vou dar uma douradinha nele e diminuir o tamanho para que eu consiga fazer isso mais rápido. O azeite está aquecendo, enquanto isso eu vou cortar um pouquinho de couve para dar uma refogadinha. Vou enrolar ela e fazer, ó. Um pouco de molho shoyu. Pessoal, 5 minutos para o fim da prova. Podem começar o empratamento. Olha, vocês já estão bem adiantados, hein? Vou colocar umas batatinhas que já estão pré-cozidas, então eu vou cortar ela bem fininha. Um pouquinho de sal. Quando vocês tiverem terminado o prato, deixem aí na bancada e o tempo já tá acabando. Falta 1 minuto. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Muito bem. Vamos à hora da verdade. Não sou eu que tenho que amar o prato. Eu estou aqui para incentivar cada um a fazer o seu melhor e enxergar certas possibilidades que talvez eles não tenham enxergado sozinhos. Chegou a melhor parte. Eis o meu prato. Será que tá saboroso quando tá bonito? E aí? Podia ser, né? Valeu a tentativa. Vamos ver se tá gostoso. O Bruno fez uma batatinha cozida com pimentões, o tofu e uma saladinha. O tofu é o ingrediente coringa, ou seja, ele naturalmente não tem sabor. Então ele pode compor tanto pratos doces quanto pratos salgados. E o Bruno surpreendeu. Você experimentou? Experimentei. Tá saboroso? Gostei. Olha só. Eu esperava que tivesse ficado bom do jeito que ficou. Tchan, tchan, tchan. Tá feliz com o seu prato? Tô. Vamos ver se tá gostoso. Espero que sim. O prato do Moreira me surpreendeu. Ele fez um refogadinho com legumes muito bem temperado que me transportou para outro lugar. As duas únicas sugestões que eu tenho no prato do Moreira para deixar ele melhor ainda seria realçar o gosto da castanha, dando uma leve torradinha e cortar os vegetais um pouquinho mais finos para que facilite a experiência de degustação do prato. Deu para fazer um prato bacana, tive o feedback da Mariana que realmente o sabor estava bastante legal, ela me deu algumas dicas ali do que eu posso melhorar. A gastronomia, mesmo que a caseira, do seu dia a dia, é sobre experiência, então quanto mais você facilitar e utilizar recursos simples, que não necessitem de artigos de luxo, melhor para você. Então aí duas sugestões que não precisam de nada sofisticado e nem de muito tempo a mais para tornar esse prato ainda mais surpreendente. Qual o nome do seu prato? Ah, então não pensei no nome não. Pensei em tanta coisa, né? Amo brócolis, batatinha e geralmente não tenho essa coisa de separação, eu misturo tudo. Tá muito saboroso, esse refogadinho aqui principalmente. Um ponto interessante do prato da Clariana é que ela trouxe o alface todo cortadinho, ela não colocou inteiro, o que facilita muito na hora de comer. E muitas vezes quando fazemos saladas, nós jogamos os ingredientes inteiros de uma forma que é muito difícil de degustar. Esse é um ponto super positivo. Realçou as cores, foi um prato bonito, um prato saboroso. Obrigada. Eu só tenho uma sugestão a fazer. Faltou um pouquinho de sal e de tempero. Ela poderia ter colocado um pouco de cúrcuma, páprica e realçaria ainda mais esse prato maravilhoso. Gostei do resultado, Mari me deu um feedback maravilhoso que vai fazer com que eu esteja aí na evolução. Tá muito bom. Isso daqui, impecável. Com certeza o dia de hoje superou as expectativas, que
me desafiou bastante. O prato dele literalmente deu água na boca, o que não é só um ditado, realmente acontece. Afinal, antes de degustarmos o prato, recebemos estímulos visuais e olfativos, o que desperta o desejo de degustar. Vou dormir tranquilo hoje. Pode dormir tranquilo. Ficou quietinha a prova inteira. Concentração e procurando um norte, né? Eu acho que ela não curtiu muito também a salada, não. Eu acho que foi meio decepcionante a salada. A salada estava sem gosto, eu percebi que ele mesmo não comeu. Então esse é um fator muito importante que eu vou levar em consideração aqui no Veg Chef. Quando eles saírem daqui vai estar tudo diferente. Uma das coisas que eu mais gostei foi o tofu. Sério? Ficou muito bom. Parabéns. Obrigado. Tudo que eu tinha lá foi bastante, assim, pra eu ter um prato. Mandou bem. Parabéns. Vamos nessa. Obrigada. Eu consegui fazer alguns pratos que estão bem diferentes do que a gente conhece, apenas utilizando alguns cortes diferentes, alguns métodos diferentes. Não coloquei o brócolis na água, como as pessoas costumam fazer. E a lentilha também utilizei uma variação, que é a lentilha rosa. Então, você pode usar o que tiver em casa. O importante é você fazer o melhor com o que você tem nas mãos. E aí, gostou do Veg Chef? Se você quiser ter acesso ao meu e-book gratuito Revolução Vegetal, você clica no link abaixo para fazer o download. E eu também estou fazendo um e-book para você colaborar com esse projeto que se chama Receitas Veganas. Lá eu te ensino a fazer várias receitas super fáceis e receitas proteicas para quem quer fazer braço de brócolis e perna de alface.